ser no dia de Natal, 25 de dezembro, né? Então já achei aí que Deus queria alguma coisa comigo. Aqui é a nossa casa, né? De missão. Deus nos deu de presente, atestando para nós a sua providência, né? Sendo real e concreta no nosso meio. Estamos aqui nela desde julho de 2006 e eu quero apresentar para vocês um pouco dela aqui dentro, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a nossa casa. Logicamente, do jeito que ela está, não foi assim que nós entramos em julho de 2006. Né? Aqui era muito descoberto, mas aqui é o nosso espaço onde a gente se reúne todos os dias com algumas atividades de grupo de oração, de ministérios, né? E atividades de promoção humana. E aqui é a nossa capela, o lugar mais especial da nossa casa, que em 2017, dezembro de 2017, nós tivemos a graça de fazermos a entronização da reserva eucarística, né? Então, Jesus Eucarístico está aqui na nossa casa desde 2017, próximo ano fazendo 10 anos da presença de Jesus vivo na hóstia consagrada. Né? Aqui é o nosso quintalzinho, uma área aberta, ventilada, tem o banheiro masculino lá, o feminino é dentro da casa, e aqui é uma cozinha que nós idealizamos e ainda não funcionou, viu? É a cozinha Santa Marta, né? É aqui que nós desejamos preparar o alimento para as pessoas em situação de rua. Que toda sexta-feira a promoção humana sai nas ruas levando a esperança, mas também o alimento para tantas pessoas necessitadas. Então, esse alimento deve ser futuramente preparado aqui na cozinha Santa Marta, né? Então, nesse espaço aqui, a gente celebra a Santa Missa toda quarta e todo domingo, e também fazemos nossos encontros quando são voltados para um número maior de pessoas, né? Nesse salão que nós conseguimos cobrir depois de uma provação muito grande, né? É um casal benfeitor nosso, os meus pais, né? Quando fizeram 50 anos de casados, eles nos sensibilizaram muito. Eles botaram no convite deles, sem a gente saber, né? Que o presente deles, a sugestão, era doação em espécie para a comunidade Pará que estava em construção. Isso me sensibilizou demais, não é? No aniversário deles de 50 anos, as bodas de ouro, eles conseguiram nos doar uma grande quantidade em dinheiro que nós cobrimos. Esse espaço aqui, na época, era madeira e telha cerâmica. Mas, em março de 2016, essa coberta caiu, né? Ela veio ao chão meio-dia. E eu confesso que o sentimento que veio no meu coração na mesma hora foi de agradecimento a Deus por não ter tido nenhuma vítima fatal, né? E também de louvar a nosso bom Deus, que estando no comando de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. Então nós juntamos muitas pessoas, chamei Lorena, né, meus filhos, e alguns que estavam aqui, e nós fizemos um grande louvor em cima dos destroços, né, do que tinha sobrado de madeira e telha. E interessante que depois desse louvor que nós fizemos, as coisas começaram a fluir uma velocidade muito rápida que em pouco tempo nós conseguimos de novo cobrir e colocar esse forro aqui de PVC. E com pouco tempo depois que estava pronto, nós recebemos uma confirmação do nosso pároco, Padre Raimundo Alves, de que a reserva eucarística foi autorizada pela arquidiocese, né? Então, por isso que a gente usa muito o nosso slogan, até aqui o Senhor nos socorreu, né? Para nos ensinar a cada dia colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus, né? Talvez se nós fôssemos murmurar e chorar pelo que tinha acontecido, nós não tínhamos conseguido tantas graças que nós já conseguimos até hoje. Então, esse versículo bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, é um convite para que nós confiemos sempre na providência divina, né? A providência de Deus, ela é real, ela é concreta. Eu costumo sempre dizer que falar da comunidade Paráclito é atestar
essa providência de Deus, né, que se manifestou ao longo da nossa história. Então nós não cansamos de nos dizer que até aqui o Senhor tem nos socorrido e nos socorrerá, porque nós colocamos nele a nossa esperança e a nossa confiança. E quem tem Deus tem tudo, não é? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que são históricas, viu? Essa camisa aqui é interessante, ó, de uma campanha que nós fizemos. Eu vou abrir para vocês, né? Ó, isso aqui foi em 1999, viu? Nós alugamos uma casa na rua Filgueiras Lima, 700, e era a gente e outros 2 movimentos da paróquia. Só que os 2 movimentos da paróquia saíram e nós ficamos sozinhos. Na época o aluguel muito caro e nós fomos conversar com o dono da casa para baixar o aluguel. Foi interessante que ele disse, não me venha dizer que é para baixar o aluguel essa conversa. Eu disse, pois é para baixar o aluguel, porque nós não temos condições de pagar. Ele disse, é impossível baixar, minha esposa não vai querer não, mas eu vou falar com ela. E aí foi falar com a esposa, a gente se colocou em oração, e quando foi no dia ele disse, olha, nós vamos aceitar a proposta de vocês de R$400, olha só, quase a metade do preço do aluguel. Começamos a pagar a casa sozinhos, e depois de pouco tempo ele chegou e disse, eu tenho notícia ruim para dizer para vocês, eu vou vender a casa. Ele disse, pois a prioridade é nossa, porque nós somos inquilinos. Ele olhou para mim e disse, você é muito abusado, viu? Eu disse, não, meu filho, eu confio em Deus. Então o senhor vai nos dar 3 meses para a gente fazer campanha. E aí nos veio a ideia de fazer essa camisa. Então onde nós íamos fazer evangelização, encontros, a gente oferecer nossa camisa. A comunidade Paráclito tem um nome jurídico. É a Associação Beneficente de Evangelização Paráclito, né? Então tudo que nós recebemos, nós usamos para a manutenção da nossa casa e das nossas obras de evangelização. Nós temos o prazer de dizer que no nosso estatuto, né, a comunidade nasceu em 9 de abril de 88, mas só em fevereiro de 99, se não me falha a memória, foi que nós criamos o Estatuto Civil e abrimos juridicamente, vamos dizer assim, a nossa comunidade com o tipo de associação beneficente de evangelização, Paráclito, e um dos artigos diz o quê? E se um dia essa obra se acabar, todos os bens serão doados à Arquidiocese de Fortaleza. E nós queremos com isso dizer que nada é nosso, né? Como diz a canção, tudo é do Pai, né? Então tudo que nós adquirimos através de doação, através de missas que nós tocávamos muito, de 15 anos, casamento, formaturas, todo esse arrecadado era usado para manter e comprar os bens que hoje nós temos. Um acontecimento que marcou muito a gente, ainda como grupo Paráclito em 92, além de Deus revelar para nós o que Ele queria do nosso Paráclito, que foi na Páscoa de 1992, em abril, na quinta-feira da Ceia do Senhor, quando aconteceu o traslado, que Jesus foi para a capela ao lado, ele nos pedia uma vida consagrada. Olha que interessante. 1992, apenas com 4 anos de fundação, o Senhor nos convidava a experimentarmos uma forma de vida consagrada. Então aquilo entrou no nosso coração e, graças a Deus, em 2017 nós conseguimos realizar a nossa primeira consagração. Mas também em 92, nós recebemos um convite do padre João Carlos, um padre da congregação dos Salesianos de Dom Bosco, para lançar o seu LP, olha só que legal, para acompanhar o grupo Paráclito, né, a banda Paráclito, acompanhá-lo, né, lançando esse CD Verde Conquista, com canções que são muito conhecidas, como aquela Quem Me Tocou, Alguém Me Tocou, né? Quem me tocou, alguém me tocou. Então nós tivemos a graça de fazermos, acho que foram 5 shows com ele aqui em Fortaleza, divulgando esse CD. E foi tão promissor, né, a nossa companhia com ele, que ele chamou também para a gente acompanhá-lo no segundo LP dele, né, o Grãos de Areia, em 1994. Aqui uma dedicatória dele, né,
amigos jovens do Grupo Paráclito, sempre que cantar esse disco, é, me lembrarei de vocês, né? Disse o Padre João Carlos. Esses dois discos nos ajudaram muito no sentido de divulgar mais o nome do nosso grupo, né? Então, foram determinantes para que a gente fosse mais conhecido aqui em Fortaleza e também na Arquidiocese de Fortaleza, né? Acompanhando o Padre João Carlos. Eu não poderia deixar de falar para vocês sobre essas duas grandes experiências, né? Beto, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre algumas curiosidades sobre a história do Paráclito. Então, quem era o senhor antes da fundação da comunidade? Como era a sua vida? Eita, meu pai do céu. Eu nasci em Juazeiro, né? Juazeiro do Norte. Nasci em 70, nasci no dia de Natal, 25 de dezembro, né? Então já achei aí que Deus queria alguma coisa comigo, né? Então eu sou o terceiro e o quarto filho de sete. Terceiro e quarto porque eu sou gêmeos, né? Com Dalma. E sempre na minha vida eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu tinha uma ideia de que Deus queria algo de mim e que esse algo iria se manifestar no tempo certo, de acordo com a vontade dele. Então eu sempre acreditava que o melhor, né, Deus tinha para mim, né? Houve um momento específico de estalo ou chamado divino para iniciar o Paráclito? Assim, foram dois momentos que eu achei assim determinantes para a nossa existência, vamos dizer assim. Um foi um convite de irmão Néia, que era uma freira, uma irmã salesiana das Filhas de Maria Auxiliadora, e nos convidou, né, a mim, a minha irmã gêmea e mais três cooperadores salesianos para assumirmos a missa aos sábados na Capela Nossa Senhora Auxiliadora da Capela do Juvenal de Carvalho, do colégio, né? Esse não foi um estalo, mas foi um convite. Mas um estalo, como você fala, que eu considero, foi numa grande experiência que eu tive em 1992, no retiro de carnaval, que este grupo, Mensageiros da Paz, da irmã Nélia, sempre fazia retiros de carnaval. Então, em fevereiro de 92, eu tive uma experiência profunda, marcante e determinante para mim e para a história da comunidade, onde começou a se esclarecer o que Deus queria, não só para mim, mas para a comunidade, né, em termos de espiritualidade, de missão, de carisma, né? Por que o nome Paráclito? O que o Espírito Santo representa na identidade da gente? Eita, tudo, né? O Paráclito, e se eu me emocionar faz parte, né? Paráclito, o Espírito Santo, para mim, ele é tudo, não é? Eu sempre, desde adolescente, esse nome sempre me chamava atenção, Paráclito, Paráclito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque o Paráclito ele vem do grego, não é? Paracleto, é advogado, consolador, defensor. Então, o Espírito Santo, ele sempre foi meu defensor, né? Sempre foi aquele que se colocava entre mim e o perigo, né? Entre mim e as adversidades, para me dar forças e eu superar qualquer problema, né? Então nós fizemos um momento de oração em abril e pedimos a confirmação de Deus e Deus, dentre outros nomes que Ele soprou para nós, né? Que nós escutamos, foi feito o discernimento do nome Paráclito, né? Então a partir daquele mês de abril, maio, nós começamos a adotar o nome Paráclito e era Grupo Paráclito, né? Porque era só o Ministério de Música, né? Não tínhamos ainda um grupo de oração aberto, né? Então foi a partir desse momento. Então o Espírito Santo para nós é tudo, né? É aquele que dá tudo e um pouco mais do que você precisa para ir adiante, né? Então nas dificuldades até hoje eu costumo sempre invocar o Espírito Santo, né? Quais são os pilares, oração, vida fraterna, missão, que sustentam o dia a dia aqui? Eu sempre tive
um amor pela igreja, né? Pela igreja católica, apostólica, romana. Sempre desejei fazer parte e, fazendo parte, fazer a diferença como cristão, como batizado dentro da igreja católica, né? Então, tem um tripé onde a comunidade se apoia, se sustenta, né? É um tripé fundamental para a existência da comunidade, que é o amor, a obediência e a unidade à igreja, né? Então, todo paráclito, todo membro paráclito, ele deve carregar dentro de si um amor pela igreja, né? Um entendimento que só tem sentido ser paráclito se antes foi igreja, né? Paráclito é um fruto da Igreja Católica. Então, esse amor incondicional à Igreja, ele deve estar presente no coração de todo aquele que tem um chamado pela comunidade paráclita, se consagrar por ela. O outro é a obediência, né? Nós acreditamos que a obediência ela é capaz de transformar toda e qualquer pessoa que deseje trilhar nos caminhos que levam à santificação, né? Então, para nós, aquele ditado que diz quem obedece nunca erra, né? Para nós ele é determinante, né? E obedecer à igreja, né? Os ensinamentos da igreja, né? Ao que Deus revela para ela, para nós através dela, né? Então, a exemplo dos nossos baluartes, Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, nós queremos sim acreditar que o caminho da obediência que levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao primeiro pecado, também nos leva, né? Certamente nos leva a um caminho de uma grande santificação. Né? Então, obedecer acima de todas as coisas às autoridades da igreja, né? Ao magistério, ao que a igreja tem para nos ensinar. Então, amor, obediência e unidade, não é? O Espírito Santo, ele só é derramado onde tem unidade, onde todos falam a mesma voz, onde todos buscam os mesmos sentimentos, né? Então, quanto mais unidos nós estamos a esse corpo que é a igreja, né? Mais nós estaremos recebendo a manifestação do Espírito Santo em nós, né? Então, quando estamos unidos, nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está em nós, né? Então, como diz Santa Catarina de Sena, né? Se morro de amor pela minha igreja, né? E é melhor andar mancando dentro da igreja do que correr fora dela, né? Então, só tem sentido separado, sendo primeiramente nós somos igreja. E igreja católica, apostólica romana, afundada por Cristo. Qual foi o momento mais difícil da história da comunidade onde o senhor pensou que não conseguiriam prosseguir? Eita! Aconteceu aqui, mais ou menos em, acho que foi 2007, quando estava eu, a minha esposa Lorena, e deveria ter no máximo 5 pessoas. Né? As pessoas sentiram um esfriamento muito grande, começaram a não vir mais para a comunidade, e em casa eu me perguntava muito, junto com Lorena, se o erro não estava em nós, não é? Se nós não éramos os culpados de, de ter somente aquelas pessoas naquela reunião. Era um sábado, mas não tinha nem ninguém para tocar. De repente, os músicos se afastaram, mas tinha um rapaz que hoje está conosco, né? O Marilson, da intercessão. Eu disse, Marilson, nesse teu celular, tu tem alguma música? Ele disse, tenho. Incendeia a minha alma. Pois, meu irmão, liga essa música na caixa, que hoje nós não vamos fazer outra coisa a não ser clamar ao Espírito Santo para que ele revele o que é que está acontecendo. E foi uma noite de grande clamor. O Espírito Santo cantando aquela canção, incendeia a minha alma, né? Incendeia a minha alma. E, de fato, o Espírito Santo veio e incendiou, né, a nossa alma, devastando tudo, toda a obra do inimigo que queria se levantar
no meio de nós. Eu quero dizer a você que está me escutando agora, que eu também já passei por poucas e boas na minha vida, né? Tanto espiritual como a vida mesmo material, né? Já passei por momentos de dificuldades, né? De momentos de grandes provações, né? Então, nesses momentos de provação que você está passando, ou que certamente passará, porque todos nós iremos passar, que a nossa igreja, a nossa religião, a nossa fé é no Cristo que também sofreu, então não tem sentido ser cristão sem sofrimento. Mas eu quero dizer a você que está passando por alguma dificuldade ou que passará, que você nunca perca a esperança de que o melhor na sua vida ainda está por vir. Então, ânimo, fortaleza, confiança nesse Deus que não deixa ninguém passar por provações sem nos dar as forças necessárias para nós suportarmos. E convidar você que ainda não faz parte, que ainda não é um consagrado de Deus, a ser também um consagrado como eu, não é? Eu costumo sempre dizer que o Paráclito nasceu no ano que eu estava estudando para vestibular, né? Ia fazer o vestibular no final do ano e o Paráclito nasceu em abril. E eu não faltei nenhuma reunião, nem ensaios, né? Como até hoje, terminei minhas faculdades, minhas especializações, fui diretor de escola pública, tive outras tantas obrigações que a vida nos dá, mas eu conto nos dedos os momentos que eu faltei um grupo de oração, porque eu acredito que é no grupo de oração que a nossa fé, a nossa esperança e o desejo de sermos melhores são renovados, porque o Senhor, com o seu Espírito Santo, está presente em cada reunião do grupo de oração. Então, junte-se a nós, né? Venha ser feliz como eu sou feliz, né? Venha fazer parte dessa obra que expressa a providência de Deus de uma maneira real, de uma maneira concreta. E a dizer junto comigo, até aqui o Senhor nos socorreu. Sou feliz, sou Paráclito. E a dizer junto comigo, até aqui o Senhor nos socorreu. Sou feliz, sou Paráclito.